Olá, pessoal da pós-graduação Jornalismo Cultural e de Entretenimento. Eu sou Murilo Gomes e hoje a gente vai falar sobre um dos veículos mais marcantes do jornalismo de entretenimento e da cultura jovem no Brasil, que é a MTV Brasil. Ela foi criada em 1990, se tornou um símbolo de uma geração. Para muitos jovens, foi através da MTV que surgiram novas descobertas musicais, estilos e até novas formas de fazer televisão. A MTV Brasil nasceu de uma parceria entre o Grupo Abril e a Viacom, e foi a primeira emissora de TV aberta no país, focada principalmente em música e cultura jovem. Com uma linguagem mais rápida, irreverente e próxima do público jovem, ela trouxe algo completamente diferente para a televisão da época. Para conversar sobre esse impacto, eu estou com os alunos aqui, com dois colegas, Henrique e Gustavo, e a gente vai discutir como que a MTV surgiu, por que ela se tornou tão importante e também o que levou ao seu declínio. Começando pelo Henrique. Henrique, queria saber de você, o que fez a MTV se destacar tanto quando ela surgiu? Eu acredito que a MTV ela sempre foi subversiva, né? Desde quando ela veio para cá, nos anos 90. E ela abordava muitos temas que eram tabus em outras emissoras. Temas sensíveis, às vezes como sexo, política também, de uma forma mais voltada para jovens, né? Então, eles tinham um target ali de 18 a 29 anos, e até nas palavras do Zico Góes, que era um VP da emissora, ele dizia que se você passasse dessa idade, você não servia mais para a emissora. Então, eles realmente abandonavam se você passasse da idade dos jovens, digamos assim, né? E para você, Gustavão? Eu acho que a MTV sempre foi muito inovadora, a MTV Brasil, né? Ela era muito mais do que videoclipe, do que música em si. Ela era todo um conteúdo, uma contracultura, né? Que encaixava muito o que o jovem pensava ali no começo dos anos 2000, e muitas vezes na TV brasileira não se encaixava, não conseguia ver um conteúdo que se realmente se espelhava ali, né? E a MTV, com esses conteúdos, tinha conteúdos de comédia que, por exemplo, não tinha uma estrutura, mas tinha ideias, tinha as piadas, tinha aquele humor irreverente mais adulto, né? Você tinha os próprios desenhos também, adultos também, que você não via na TV brasileira. Você via o próprio programa sobre sexo, que realmente era um tabu total, você falar isso na TV brasileira. Você discutia aquilo, né? Não só em imagens como carnaval ou outras coisas do tipo, você realmente discutir sobre sexo, sobre temas relevantes, né? E isso sempre foi um diferencial da MTV Brasil até para outros países, né? E quando a gente fala de MTV, é meio que no mesmo tempo a gente pensa nos programas, né? Que marcaram época, os principais programas. Foram programas, como o Gustavo já antecipou, eram diferentes do que a gente já tinha na televisão brasileira. E eu queria saber de vocês, qual foi o papel desses programas, começando pelo Gustavo, o seu preferido, o que você gostava, o papel deles assim nessa formação cultural, já focando no impacto cultural da MTV para os jovens? Cara, eu me conectava muito ali do lado jovem meu, seja o próprio Marcos Mion, que hoje, né, tá na TV aberta aí. Ele era um cara que tinha muitos programas ali que marcaram muito a minha geração, Cover Nation, né, o dos videoclipes ali dele, dos piores clipes do mundo, o Multiomate, o Descarga MTV, que era um conteúdo muito de jovem e muito irreverente. Talvez que você vê isso hoje na internet, esse conteúdo irreverente, né? Esse algo que conecta mais com o jovem, com o humor ali do jovem. Eu via muito nesses programas do Marcos Mion, o próprio João Gordo também, que tinha um jeito dele, aquele jeito punk dele. Acho que era o Gordo Visita, né? Que era bem único dele, né? Você não acha um cara igual o João Gordo. Ele era um cara diferente, os programas dele tinham coisas diferentes, né? O próprio Marcelo Adnet também, que o pessoal conhece hoje, eu tinha o 30 Minutos, que era um programa bem legal, que era totalmente... Não tinha nenhuma estrutura aquele programa, mas era um programa tão legal, porque ele era ele mais um cara com violão, e eles criavam vários quadros, várias coisas engraçadas, totalmente com pouca estrutura. Menos tempo ainda, era 15 minutos. Isso, era o 15 minutos. Sim. E você? Aproveitando o gancho, esse era um dos que eu ia citar também, o 15 minutos eu assistia muito. Eu acho que
peguei bastante essa época. No começo ali, quando eu assistindo aí para falar de clipes, né? Eu acho que o Disque MTV, que esse daí foi bem marcante para a emissora. E para mim, eu acho que o mais marcante assim era o da Marina Persson, que era o Cine MTV. E aí eu tive até meio que uma oportunidade de encontrar ela num evento recente de cinema, né? A Mostra Internacional de Cinema. E eu pude falar para ela isso. Pude falar que ela me influenciou muito. E eu estava muito nervoso, claro, né? Assim, de ter encontrei, não esperava. E a princípio eu não consegui falar com ela, mas depois eu meio que tomei uma coragem para ir falar o quanto ela me influenciou na parte do cinema. E se eu estou aqui fazendo essa pós hoje, é muito por conta dela também. Sim, a gente pensa de MTV, a gente fala dos programas, mas a maioria, o enfoque principal era música, né? Como o próprio nome da TV já diz, MTV. Sim, os próprios também programas de comédia também me marcaram muito. Hermes e Renato. Sim. Era um programa muito, muito legal, muito único. O elenco ali era sensacional. Os caras realmente não tinham dinheiro para fazer, mas tinham muita imaginação nos quadros. Os quadros deles eram muito imaginativos, eram uma linguagem totalmente do jovem, né? Daquela coisa de zoeira meio mesmo. Experimental, né? Totalmente experimental. Isso é uma característica dos programas da MTV. O próprio deles, que fazia parte, né? Que era o de cinema, que eles também dublavam os filmes, também era muito legal, do Hermes e Renato. E então esse lado humorístico também sempre foi muito interessante. Era o Telaclass, né? O Telaclass também era uma coisa que me marcou bastante. Esse era muito bom. Então, entrando já nesse ramo mais de impacto cultural, falando sobre música, você acha, Gustavo, que a MTV ela ajudou aos jovens se conhecerem, moldarem o seu gosto pessoal, o seu gosto musical? Como que funcionou para você que viveu essa época também? Você pode dar sua experiência? Sim, sem dúvida. Porque a gente muitas vezes esperava por um clipe, né? Sim. A gente conhecia muitas das coisas na MTV Brasil. Você conhecia bandas novas, tanto daqui como de fora. Então, na época não tinha MP3, o CD também era caro. Então, Exato. você tinha um canal onde você conseguia ver clipes, conseguia ouvir a música. Muitas vezes você esperava o dia inteiro para ouvir uma música, ou pedia, né? Ligava lá para pedir uma música. Então, o impacto da MTV Brasil para trazer também o jovem ali para ouvir coisas novas, além do que já era divulgado na época do Brasil, foi muito importante. Assim, eu posso falar por mim, que eu toco guitarra desde os 12 anos e acho que uma grande influência da música vem da MTV ali, de estar todo dia assistindo. Era algo que eu acordava e queria assistir, queria ver um clipe, queria ver um programa, mas o lado musical ali era algo que marcou muito a geração dos anos... do final dos anos 90, do começo dos anos 2000, marcou muito uma geração. Exato. Como ele falou, como o Gustavo falou, Henrique, a MTV serviu como uma ponte, né? Às vezes para o jovem alcançar a música, que às vezes estava distante, para ver um clipe era difícil. Uhum. E para você, como que você acha que ela conseguiu ajudar isso? No meu caso, eu até comentei sobre o cinema e para mim foi essa parte de audiovisual. Então eu acho que eles eram tão subversivos assim nesse sentido, né, na forma como abordavam e até a característica que eu falei dos programas, nesse webinar do Zico Góes, ele fala que se você conseguia ver todas as pessoas, né, que iam para ele criar um programa e tinham alguma ideia de programa, ele fazia a seguinte pergunta, né, para a pessoa: você consegue ver esse programa em alguma outra emissora? E se a pessoa respondesse que sim, então era descartado o programa. E era uma característica para manter a MTV sempre norteando e sempre experimentando. E por isso nas palavras dele, eles erravam muito. Isso era bom. Eles erravam tanto que eles também acertavam. E acertavam de uma forma que os programas ficavam completamente diferentes de outras emissoras. Então, o de cinema, por exemplo, eu acho que foi nesse sentido. Na época eu conheci o Rubens e Evaldo Filho só, mas eu não tinha algum outro canal que eu poderia assistir cinema do jeito que eu assistia na MTV. Exato. A MTV a gente pode dizer que foi meio que o pré-YouTube, né? O pré-internet no Brasil. Certeza.
Então, já trazendo mais para esse ponto, eu que sou um pouco mais jovem, eu peguei a fase do declínio. Não do declínio, mas do começo do declínio, assim, começo do fim. Né? Já não era aquele super canal, poucos consumiam, eram os jovens, normalmente os jovens mais velhos que gostavam. E eu queria começar com você, Henrique, perguntando como que você vê esse declínio? Você acha que faltou revolucionar? O formato perdeu audiência? Como que você analisa essa fase? Eu acredito que o YouTube foi o que você Sim. mesmo citou, foi um dos motivos, porque o acesso era instantâneo, né? Você hoje com streaming e tal, foi aumentando as formas de você consumir e de você acessar, né? De uma maneira muito mais fácil. Os clipes, e que era o principal, né? No começo, principalmente nos anos 90. Depois ela foi meio que... E aí um outro ponto também do declínio, eu acho que foi perdendo esse jeito dela de nortear as coisas para o mercado. Então ela começou a ceder, e aí programas de humor, alguns programas que, às vezes, realities, e nesse sentido, né? O Gastão Moreira, ele tem um vídeo que ele fez 4 meses atrás, falando sobre esse declínio, e ele que trabalhou quando começou. Ele... em 90, né? Ele entrou em 1990. E ele fala que uma das coisas também é que ele criticava na época como uma editora, né, Abril, que era dona, não tinha uma própria revista da MTV nessa época. E que seria uma oportunidade também para se reinventar. Uma outra coisa também que ele fala é que eles deveriam ter criado uma gravadora. A MTV nunca teve uma gravadora. Isso Sim, não faz sentido. Eles tinham os acústicos e tudo mais, mas eles não tinham a própria gravadora. E isso é um dos motivos e coisas, né? Essas pequenas mudanças que eles poderiam ter feito para se manter relevante no mercado. É isso. Quer comentar uma coisa, Gustavo? Já dando os comentários finais aí, que nosso tempo tá estourando. Eu acho que não foi algo natural. Eles chamaram algumas figuras até no final da própria internet, mas que não ficavam natural. Era meio que forçado a ver o que está no mercado e trazer esse pessoal. Kéfera, algum pessoal que estavam ali tendo um boom na internet, mas você não via que era algo realmente pensado, um programa que realmente talvez seria a cara da MTV. Era realmente um lado do mercado mesmo. Ela parou de Perdeu influenciar e começou a ser influenciada. E aí ela começou a trazer quem já estava fora. E é isso, pessoal. Agradeço aí a paciência de vocês, a audiência. Espero que tenham gostado. O tempo é curto, então a gente não pode falar de tudo. Mas eu agradeço aí